Eu não aguento mais trabalhar. E quem nunca sentiu isso? Mas o que mais me esgota não é só o esforço físico ou mental, é essa tensão constante, quase insuportável, entre trabalhar para sobreviver e buscar por algo que dê sentido à existência. Essa pressão para encontrar um propósito, uma vocação, como se todo mundo tivesse destinado a algo grandioso, e ao mesmo tempo ser obrigado a pagar boletos todo mês. Desde os 18, eu já estava na linha de frente do mercado. Operadora de telemarketing, vendedora em loja de roupa, atendente de livraria, professora de inglês. E enquanto a rotina me engolia, eu alimentava sonhos paralelos. Cantora, escritora, pintora, diplomata, psicóloga. A lista é longa. E eu confesso, já nem lembro de todas as versões de mim que sonharam em existir. No fundo, o que a gente pergunta é: o trabalho é nosso propósito ou a nossa prisão? E o que significa trabalho para você? Desde criança eu já sentia que a escola, com aqueles horários rígidos, provas, punições, era um tipo de prisão. E o pior, uma preparação para uma outra prisão ainda maior chamada vida adulta. Uma vida em que o trabalho seria o centro de tudo. Mas ainda assim, quando eu era adolescente, eu queria logo fazer 18 anos para começar a trabalhar. Não porque eu via nisso algum bem, mas pelo motivo mais óbvio. Eu precisava de dinheiro. Então, eu tinha sonhos de viagens, eu queria fazer um mochilão pela América do Sul, e o trabalho nesse contexto era um mal necessário. Diferente da escola, pelo menos eu ia receber dinheiro para estar ali. Tanto a escola quanto o trabalho tinham algo em comum que sempre me causaram muita aversão, que é você estar preso fisicamente em um lugar por muitas horas, convivendo com pessoas que você não escolheu e sendo obrigado a ficar ali e seguir aquelas regras daquele local. Meu primeiro emprego foi aos 18 anos. Eu trabalhei como operadora de telemarketing. Fiquei lá por 6 meses. E os motivos eram óbvios. Era insuportável. Tinha que bater meta de venda, claro que eu não bati nenhuma, mas eu consegui juntar dinheiro suficiente para realizar aquele meu mochilão na América do Sul. E essa liberdade que eu estava buscando, por um momento foi conquistada. Foi uma liberdade que durou 2 meses, o tempo do meu mochilão. Com muitos percalços, claro, já que foi uma viagem de baixíssimo custo, então incluiu até dormir em recepção de hotel para não ter que pagar diária. Depois disso, obviamente, tive que voltar a trabalhar, então vieram outros empregos. Com o tempo, eles foram melhorando, claro, mas sempre que eu assinava um contrato, mesmo quando o emprego era razoavelmente bom, eu sentia o peso da submissão. Saber que eu precisava suportar um ambiente que eu não tinha escolhido, que muitas vezes era insalubre, com relações abusivas, só para garantir a minha sobrevivência, era extremamente desanimador. Na minha adolescência, eu já tinha um sonho de morar sozinha aos 18 anos. Só consegui dar o primeiro passo para isso aos 24, quando eu fui morar em Portugal, mas que deu tudo errado. Eu tive que voltar para o Brasil com o rabo entre as pernas. E acredita que o único emprego que eu consegui em Portugal foi exatamente de operadora de telemarketing? Isso porque eu já era professora de inglês aqui no Brasil. O problema também é que a partir dos 18 anos eu não recebia nenhum tipo de ajuda financeira dos meus pais. Então eu passava perrengue mesmo. Eu morava em república ou no pé de favela para pagar um aluguel baratinho. Já morei até em comunidade budista, onde eu só pagava pela comida e fazia qualquer trabalho que surgisse ali, trabalho braçal mesmo. Hoje em dia eu vejo muita gente que já passou dos 30 ou até dos 40 e ainda mora com os pais. Então, eu não acho que eu fui tão atrasada assim de ter saído da casa dos meus pais com 24 anos, porque eu percebo cada vez mais que a autonomia tem se tornado um privilégio e a subsistência tem se tornado ainda mais difícil, aparentemente. A verdade é que é uma questão difícil de resolver, porque sim, tá tudo muito caro. Pagar um aluguel, se sustentar não é tão simples assim. Mas também existe uma certa acomodação desses jovens adultos em preferir a casa dos pais por um certo tipo de exaustão dessa dinâmica do trabalho e da sobrevivência. Pessoas da geração Z e millennials, aí com seus 30 e poucos anos, ainda morando com seus pais por não ter que pagar aluguel.
Diante disso tudo, fica difícil acreditar no discurso de que o trabalho é uma fonte de realização, ou de que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente ama. Que nem aquela frase, trabalhe com o que você ama e nunca mais terá que trabalhar. Eu acho que eu prefiro até a versão mais irônica, trabalhe com o que você ama e comece a odiar aquilo que um dia te deu prazer. Mas o que eu acho ideal mesmo, e o que eu tenho vivido atualmente, é você trabalhar com o que é minimamente agradável, com aquilo que você tem muita habilidade, então fica fácil de fazer no dia a dia. E isso também é um privilégio, tá? Eu posso dizer que eu sou privilegiada, porque eu dou aula de inglês e atendo como psicanalista, e são 2 áreas que eu tenho muito domínio, muita facilidade e sinto sim um prazer. E se comparar isso aos trabalhos que eu tive no início da minha vida, é um verdadeiro sonho realizado, especialmente porque eu trabalho de casa. E isso pra mim é um tipo de liberdade. Porque o que eu mais odiava era estar em ambientes fechados, sob regras alheias, rodeada por pessoas que eu não escolhi. Bem, talvez isso diga mais sobre a minha natureza introspectiva do que sobre o trabalho em si. Tem gente que adora sair, se arrumar, ir pro escritório, o que não é o meu caso. Ainda assim, mesmo com esses privilégios que eu tenho, tem dias que eu tô super esgotada, sem paciência para dar aula, para ouvir pessoas, para responder pessoas. Só que nesses dias eu lembro do quanto poderia ser pior e isso me traz um certo alívio. Mas eu confesso que às vezes eu me pego pensando, e se eu ganhasse mais dinheiro? Porque apesar de eu amar o que eu faço, a parte financeira ficou um pouco aquém. E essa frustração é muito comum. Muita gente trabalha bastante, mesmo assim não tem o suficiente. No meu caso, não é assim grave. Eu tenho uma vida de classe média e o mais importante, eu tenho tempo. E isso pra mim representa abundância. Senão, não estaria fazendo esse canal no YouTube, por exemplo. Aristóteles dizia que o trabalho mecânico era indigno do homem livre. Para ele, a palavra escolé, não sei como é que se fala, a palavra grega que deu origem à palavra escola, significava ócio, mas não um ócio preguiçoso. Era o tempo livre necessário para contemplar, filosofar, buscar a verdade, criar um tipo de arte. E isso, para mim, é que é essencial na minha rotina e na minha vida. Por isso que eu gosto do trabalho que eu tenho atualmente. Na Grécia Antiga, o ideal de vida estava mais próximo da reflexão do que da produção. E hoje em dia a gente vive o oposto. A lógica da produtividade nos obriga a estar sempre ocupados. Quem diz, eu tô trabalhando muito, é admirado. E quem diz, eu tô descansando aqui, tenho bastante tempo livre todo dia na minha rotina. Geralmente pessoas assim são vistas com uma certa suspeita. A inatividade virou o pecado moderno. A gente vive numa era marcada pela autoexploração, onde a gente se torna simultaneamente o nosso próprio patrão e empregado. O sujeito neoliberal de desempenho se explora a si mesmo, até a exaustão, e acredita que isso é liberdade. Somos nossos próprios vigias, cobrando metas, produtividade, disciplina, eficiência, como se a dignidade humana tivesse diretamente atrelada à nossa capacidade de render. E se a gente falha nesse desempenho constante, não tem espaço para compaixão interna. A gente sente culpa, inadequação, fracasso. A exploração antes que era imposta de fora por sistemas industriais, hierárquicos, agora foi internalizada. A gente não precisa mais de um chefe gritando. A gente mesmo se tortura com mantras de produtividade. E quando, por fim, a gente consegue um breve respiro, os escassos minutos de tempo livre, a gente acaba buscando alívio em programações anestésicas. Vídeos que nos distraem, ou drogas, álcool, algoritmos que nos alimentam com dopamina fácil, rápida. Como se o descanso não pudesse ser uma contemplação, um silêncio, mas sim um entorpecimento. Um sono acordado que mantém o corpo funcional e a alma extremamente adormecida, amortecida, anestesiada. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas quantos de nós sequer tem clareza de qual é esse porquê? Em vez disso, a gente segue ocupado, exausto, amortecido, girando em torno de tarefas sem sentido, em um ciclo que mais se assemelha a uma alienação interior do que a uma realização que foi tão comprometida aí no início da vida. Então a vida ela se torna uma manutenção constante do corpo, da mente, da marca pessoal, da relevância nos meios sociais. E a liberdade, ao invés de nos libertar, parece ter se transformado em uma nova forma de cativeiro. Só que é dourado.
com o nome de autonomia, mas com correntes invisíveis de produtividade sem fim. E essa coisa de dar sentido ao trabalho é bem antigo isso. Trabalhar sempre foi uma forma de tentar buscar alguma identidade. Mas hoje em dia, mais do que nunca, trabalhar virou o centro da identidade, porque a gente não pergunta mais, quem você é, mas o que você faz. E quando a gente pergunta o que você faz, a gente está se referindo ao seu trabalho e não a coisas que você faz fora do trabalho. E, se possível, tem que ser algo admirável, lucrativo e performático. Essa alienação faz a gente correr atrás de dinheiro, status, produtividade como se fosse um tipo de salvação. Mas talvez, será que o que a gente está realmente buscando seja uma dignidade, um tempo, presença? Nietzsche alertava muito para os perigos de uma vida sem pausa. Ele via no ócio criativo uma força vital. E é interessante, porque as ideias mais profundas dele surgiam quando ele caminhava sozinho aí pelos Alpes suíços. A palavra trabalho vem do latim trepalium, que era um instrumento de tortura formado por 3 paus. Então ele já começa com uma imagem bem forte aí do que seria o trabalho, como um tipo de sofrimento, de castigo, né? E na tradição judaico-cristã, o trabalho surgiu mesmo como punição, porque depois do pecado original, Adão é condenado a ganhar o pão com o suor do rosto, condenado a trabalhar para poder comer, sobreviver. Então o trabalho se torna uma consequência dessa queda, algo necessário para a sobrevivência, mas totalmente afastado da ideia de prazer. Na Grécia Antiga, por exemplo, especialmente para as elites livres, o trabalho manual era considerado inferior, reservado para escravos estrangeiros. Platão e Aristóteles, por exemplo, viam o ócio como uma condição para o florescimento humano. Só na liberdade do tempo não utilitária que um homem pode se dedicar ao que é verdadeiramente elevado. Por outro lado, os estoicos, como Epiteto, por exemplo, eles viam o trabalho como uma expressão da nossa capacidade de viver de acordo com a natureza, de aceitar as tarefas da vida com dignidade e disciplina, sem apego ao prazer ou ao sofrimento. Já no cristianismo medieval surge um novo tipo de visão, o trabalho como parte de um plano divino. São Tomás de Aquino dizia que o trabalho podia ser um meio de se aproximar de Deus, desde que realizado com humildade e caridade. Então, trabalho, nesse contexto, era um caminho de aperfeiçoamento moral. Já no Renascimento e no Iluminismo, com o nascimento do capitalismo, por exemplo, o trabalho começa a ser reinterpretado como virtude. Avançando no tempo, já com a Revolução Industrial, né? E realmente o advento do capitalismo moderno, o trabalho ganhou um novo status. Tornou-se sinônimo de dignidade, moralidade e valor pessoal. Tem um livro do Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que mostrou como a visão protestante que ligava o sucesso material à bênção divina ajudou a moldar essa cultura onde trabalhar sem parar virou quase que um dever moral, uma medida de valor humano. Tem um livro que me marcou muito, que se chama O Mito de Sísifo, do Albert Camus, que era um pensador bem existencialista. E ele descreve esse trabalho interminável de Sísifo, que foi condenado a rolar uma pedra acima de uma montanha, até ver ela rolar de volta eternamente, como uma metáfora da vida moderna. Então, ele nos convida a imaginar Sísifo feliz, encontrar sentido mesmo nessa tarefa repetitiva, mesmo na aparente inutilidade. E esse é o grande desafio da vida. Hoje, na sociedade contemporânea, a gente vive sob o império da lógica da produtividade. O valor de uma pessoa parece ser medido pela quantidade de tarefas que ela realiza. Mas, para além da atividade constante, a gente também, hoje em dia, vive submetido a uma lógica da performance. Porque trabalhar não é apenas necessário para sobreviver, é o imperativo para ser reconhecido, admirado, validado. A gente vive numa era em que o sujeito explora a si mesmo em nome de uma suposta liberdade, que é a liberdade de trabalhar mais, de ser mais eficiente, de nunca parar. O excesso de positividade, a obrigação de produzir, de ser eficiente, de se superar o tempo todo,
gera exaustão, depressão e burnout. Se na antiguidade o ócio era condição para a sabedoria, hoje ele é visto como fraqueza, como preguiça. E perdemos assim uma parte essencial da nossa humanidade. Mas será que o trabalho pode também ser uma fonte de prazer? Eu suspeito que sim. Sim, quando está minimamente alinhado com os nossos propósitos ou com os nossos valores, isso é possível. Mas vender essa ideia de que trabalhar com paixão é a chave da felicidade, eu acho que pode ser um pouco falacioso. Porque quando o prazer vira uma obrigação, até aquilo que a gente ama pode se tornar um fardo. Então a gente tem que separar minimamente aí os tipos de trabalho que a gente tem na nossa existência. Eu acho que a Hannah Arendt fez isso muito bem num livro chamado A Condição Humana. Ela distinguiu o trabalho em 3 atividades humanas. Labor, que é o trabalho para você sobreviver, que é o trabalho que a gente faz para pagar os boletos, né? Obra, que é a criação duradoura, a produção da cultura, então. É o que a gente elabora nos momentos de ócio. Escrever um livro, por exemplo, pintar um quadro. Isso dá trabalho, isso é cansativo, mas é algo que está diretamente alinhado a uma essência nossa. E cada um descobre a sua, dei aqui só alguns exemplos. E a ação, que é o agir político e livre, que dá também sentido à existência. Então, por exemplo, às vezes você tem uma missão na sociedade, ter ideias, filosofar, trazer à tona problemáticas. Ou fazer isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, eu vejo muito dessa forma. Trabalho, então, não é uma coisa só, a gente embolou tudo, né? A gente colocou tudo no mesmo cesto. Porque o trabalho pode ser sim um tipo de castigo, mas também pode ser um tipo de prazer. Pode ser também para sobrevivência, pode ser para criação, até para transcendência. Então, no final, a pergunta essencial que permanece é: para quem e para que a gente trabalha? Será que a gente está apenas movendo pedras eternamente? Ou encontrando no esforço um vislumbre de sentido?